Boa tarde, Rogério, e todos que nos escutam. Começar saudando e agradecendo a presença de todos, agradecendo a presença dos técnicos da ANA, da equipe da USASSE, dessa parceria de longa data, e por compartilhar conosco hoje, né, a experiência dos Estados Unidos no inventário de barragens e diques. É uma temática que nós já vimos trabalhando há bastante tempo. A questão dos diques é algo que nós temos que enfrentar, né, Rogério? Temos um desafio grande no país também, para além das barragens. Isso veio à baila muito fortemente agora com os eventos no Rio Grande do Sul. Então, esse seminário de hoje certamente vai trazer luz para vários pontos que nós temos que encarar no nosso debate aqui interno no Cenário Brasil. Então, sem me delongar, te devolvo a palavra, Rogério, para a gente dar prosseguimento ao evento. Bom, Bruno, obrigado aí. Bom, boa tarde a todas e todos. Gostaria de agradecer a participação aí. Aos poucos ainda tem colegas chegando, já estamos com 180 na sala, né? Agradecer aí todo o time da USASA, a disponibilidade, né? Desde os palestrantes de hoje, a Beca e o Brian, e aí a equipe que acompanha a parceria da ANA com a USASA já desde 2021. Esse já é o nono workshop que a gente promove. Teve também o curso do REC Haas este ano, em abril, e pretendemos ainda fazer alguns workshops aí no âmbito dessa parceria muito importante de troca de experiência e passagem de conhecimento aí da equipe dos Estados Unidos, né? Gostaria agora de fazer a introdução dos palestrantes, vou fazer uma leitura rápida do currículo. Acho que eu já vou fazer dos dois, tanto da Beck como do Ryan, que vai falar. A Beck vai falar da parte do inventário de barragens dos Estados Unidos, National Inventory of Dams, e o Ryan vai falar do banco de dados de DICS dos Estados Unidos também, né? Então, a Beck Ragon é gerente do Inventário Nacional de Barragens dos Estados Unidos, para o Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos, com mais de 25 anos de experiência no Corpo de Engenheiros. Ela é responsável pelo planejamento, gestão e execução da missão e do programa do Inventário Nacional de Barragens. Ela gerencia também o inventário de mais de 700 barragens da USASSE e os indicadores de desempenho do Programa de Segurança de Barragens da USASSE. E, além disso, ela também, como atividades pessoais, ela é bastante envolvida com na igreja que ela participa, que ela pratica, e no programa de escoteiros da América. O Brian, Brian Van Bokern, não sei se a pronúncia está correta, atualmente atua como gerente do programa de Banco de Dados Nacional de DICS para a USASSE. Além disso, ele lidera e gerencia uma equipe de cientistas de dados, programadores profissionais de tecnologia da informação, que administram vários sistemas de informação para o Programa de Segurança de Barragens e DICS do Exército Americano. Antes de trabalhar na USASSE, ele trabalhou na Agência Nacional de Inteligência Espacial e o Comando de Engenharia de Instalações Navais, especializando-se em resposta a emergências, tecnologias de sistemas aéreos não tripulados, de estrutura militar, geoespacial e planejamento. O Brian também possui pós-graduações em Geografia e História, com foco em Clima, Meteorologia e Ciência e Planejamento Geoespacial. Agradecer novamente a disponibilidade deles, né, de estar aqui compartilhando um pouco a experiência, e já passo a palavra para a Beck começar a sua apresentação. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade para a gente poder falar agora no Inventário Nacional de Barragens dos Estados Unidos e alguns componentes que a gente adicionou ao nosso inventário. Então, nos próximos 30 minutos, mais ou menos, eu vou falar sobre o Inventário Nacional de Barragens dos Estados Unidos, como é que ele é. A gente tem muitos visualizadores de mapas ali. E vocês podem se perguntar, né, por que
o Corpo de Engenheiros está compartilhando, né, o nosso mapa de inundação, esses outros mapas de inovação, mas a gente vai falar disso e eu vou explicar um pouco sobre isso. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, a gente vai ter parte de perguntas e discussões. Só posso me falar se eu tiver que pausar ou falar mais devagar, alguma coisa assim. Só para dar uma visão geral agora do Inventário Nacional de Barragens, que a gente chama de NID, ele é uma base de dados autorizada pelo Congresso que documenta as barragens nos Estados Unidos e seus territórios. E essa base de dados, ela inclui barragens que estão sendo operadas pelas agências federais, pelo Exército, pelos estados, tribos nativo-americanas, governos locais, empresas de utilidades, energia e água e entidades privadas. E as informações sobre essas barragens, elas incluem, por exemplo, onde que ficam essas barragens, qual o tamanho, qual que é o propósito, o tipo de barragem, qual o propósito do reservatório, qual foi a última vez que ela foi inspecionada e quais as agências que estão inspecionando aquela barragem, quais as agências que são responsáveis por regularizar ela. E isso é tudo fornecido pelos 50 estados, Porto Rico e 18 agências federais de segurança de agências. Isso é mantido e publicado pelos Corpo de Engenheiros dos Estados Unidos, do Exército dos Estados Unidos, mas a gente recebe também informação de vários tipos de agências. E nessas tabelas aqui, a gente pode ver, vocês estão vendo aqui três gráficos aqui embaixo, que a gente descreve quem são, por exemplo, os donos das nossas barragens. Normalmente são mais de 60% são de donos privados, né, entidades privadas, e menos de 5% são do governo federal. E se vocês poderem ver pela parte de altura, a maior parte delas é pequena por definições internacionais e oferecem tem pouco potencial de perigo. Não existe um grande potencial de dano, porque os danos são mínimos e restritos à propriedade do dono. A gente tem uma minoria com essas quantidades de barragens que têm riscos significantes. Atualmente, a gente tem na nossa quantidade aqui pela quantidade, a gente tem mais de 70 mil barragens registradas. Para dar uma visão geral aqui do site, a gente relançou, a gente fez um site novo no final de 2021 e a gente fez uma função muito mais amigável com o usuário, a gente deu uma renovada na nossa experiência de usuário. E para as barragens que pertencem à Corporação de Engenheiros do Exército, a gente tem explicações adicionais a respeito delas, explicando qual é o propósito de cada uma e para que serve, quais são os riscos de cada uma delas. E outra funcionalidade que a gente colocou com essa versão é um sistema de inserção de dados em tempo real e download de dados em tempo real também. Antigamente isso acontecia periodicamente, uma vez por ano mais ou menos, a gente fazia uma vez por ano a gente fazia um sistema de atualização de dados que acontecia uma vez por ano. A gente parava o site, fazia a atualização e depois o site estava de novo. Mas agora com a agência já é capaz de colocar esses dados em tempo real.
A gente recebe os dados, já faz a atualização na hora. Outro componente novo das barragens nacionais, que a gente vai falar com mais detalhe, é que o Corpo de Engenheiros normalmente está compartilhando isso com os nossos mapas de inundação. E a gente também tem mapas do estado da Califórnia. E aí vocês podem perguntar, né, por que que a gente está compartilhando essa informação? E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Só queria destacar aqui que a gente tem recursos adicionais, a gente tem essas tabelas com fatos e também algumas animações que estão explicando como que as barragens funcionam diariamente. Então, por exemplo, quando tem água acumulada na barragem, a gente tem que soltar ela, como isso funciona, como que a gente faz isso, solta essa água jusante. E também a gente tem essas folhas aí com detalhes a respeito do nosso inventário e os mapas de inundação. E também esses nossos folhetos estão disponíveis em inglês e em espanhol. Então, antes da gente poder falar das informações que o Corpo de Engenheiros está compartilhando, eu queria falar para vocês só a respeito do nosso inventário. E aqui nesse mapa, por exemplo, toda a parte azul representa cada uma das barragens e os amarelos respondem quais são as barragens que são operadas pelo Corpo de Engenheiros do Exército Americano. E aí vocês podem ver pela tabela do lado direito que o nosso inventário é bem diferente do inventário nacional, porque a maior parte das nossas barragens são barragens de alto perigo potencial. A gente tem dois visualizadores de mapa no nosso site do inventário. Esse, por exemplo, aqui é um dos nossos visualizadores. E aqui nesse exemplo, a gente está mostrando para vocês uma barragem com o seu mapa de inundação. E aqui você pode ver essa parte roxa é a parte que poderia ficar inundada. E também estamos compartilhando quais são as consequências associadas a respeito deste cenário em específico. Você pode ver na esquerda a estimativa das consequências, que está destacado ali. Vocês podem ver, então, por exemplo, qual seria o maior, quantas pessoas poderiam ficar em risco de dia, qual seria a elevação do nível da água, e quais seriam quantos prédios estão em risco. E a gente tem uma descrição também para mostrar o que cada um desses cenários significa, e a gente tem cenários com vazamentos e sem vazamentos. Com detalhes adicionais a respeito disso, a gente tenta explicar isso com um vocabulário bem simples, sem muito jargão de engenharia, para poder garantir que o público em geral possa entender exatamente o que cada um desses cenários signifiquem para que eles estejam bem preparados. A gente também tem um outro tipo de mapa, que é o mapa avançado. E agora, para outras partes do corpo de engenharia, pode usar. Esse é o tipo de visualizador de mapas avançado. O visualizador avançado, ele serve mais para usuários mais técnicos e você pode ligar e desligar vários tipos de informação aqui. Por exemplo, hospitais na área, aeroportos na área, faculdades, escolas, prédios voltados para a saúde. Você pode colocar camadas com vários tipos desses prédios aqui perto, e depois você pode baixar essas informações para o seu próprio sistema de visualização gráfica.
Então, por que que a gente está compartilhando essa informação? O Corpo de Engenheiros acredita que o público tem que entender qual é o risco das nossas barragens. A gente está tentando dar força e potencializar o pessoal para estar preparado realmente, para se preparar para qualquer tipo de inundação que possa acontecer, entender seus próprios riscos. A partir desses mapas, vocês podem ver que é bem fácil de lidar com essas questões, pessoal que esteja montante ou jusante, e como as inundações podem afetá-los. Tem uma legenda que está mostrando essas partes, mas sim, realmente, é só uma forma de colocar toda essa informação aqui para a gente entender melhor as nossas barragens e mostrar realmente quem é o público e quem estaria afetado por esse tipo de inundação. Atualmente, no Inventário Nacional de Barragens, a Corporação de Engenheiros dos Estados Unidos tem 85% dos seus mapas de inundação de barragem na ND. Existem cerca de 8 a 10 cenários por barragem, e isso inclui também vazamentos e não vazamentos, cenários incluindo as duas situações. Para as nossas barragens de baixo ou de menor dano potencial, a gente tem uma mensagem lá que não tem um risco de vida potencial se essa barragem se essa barragem rachar ou parar de operar por algum motivo, operar de maneira errada. Então, esses mapas de inundação não são produzidos nesses casos. E para ir junto com os mapas, cada um dos distritos tem uma descrição de projeto, um relatório, um resumo de caracterização de risco e medidas de gestão de risco para suas barragens de maior risco. Isso também ajuda as pessoas a entender o que pode estar acontecendo com cada uma das barragens e com que tipo de preocupação que a população possa ter e o que a gente está fazendo para poder mitigar esses riscos e potencialmente corrigir qualquer tipo de deficiência ou problema relacionado àquela barragem em específico. E assim como a definição do cenário, essas narrativas são escritas como um documento público, mais uma vez, para poder explicar isso com a linguagem mais simples possível, para garantir que todas as pessoas, mesmo que elas não tenham nenhum conhecimento de engenharia, de jargão e técnico de engenharia, elas consigam resolver essas questões. E como eu disse anteriormente, o estado da Califórnia também tem um mapa de inundação para inclusão no Inventário Nacional de Barragens, e ele mostra mais de 842 cenários de inundação para mais de 500 barragens na Califórnia. E isso é fornecido pela Divisão de Segurança de Barragens da Califórnia. A Califórnia fornece essa informação para o nosso time da AND. A gente verificou que a barragem está incluída no inventário. Os dados foram importados para o nosso visualizador de mapas. E eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos de como esses mapas são daqui a uns minutos. A gente tem trabalhado com alguns estados adicionais e a gente tem interesse de outros locais também para poder colocarem mais informações nesse mapa. Acho que eu vou ficar aqui nos slides, eu vou manter aqui essa informação, depois eu posso puxar aqui mais tarde, mostrar o site para vocês, se vocês tiverem perguntas, mas eu vou ficar só nos slides, não vou mostrar tanto o site, mas esse aqui é o link do site, ele é um site de acesso livre ao público, vocês podem entrar. A gente tem o menu de geografia na esquerda, que permite que vocês
possam entrar em profundidade no estado e em cada um dos condados nos Estados Unidos. E também vocês podem ver quais são os planos de emergência para cada uma dessas partes. Então, vocês podem ver esses detalhes, não importando o nível de geografia que vocês estejam querendo, né? De mais detalhado, nível de cidade, ou de país, ou de estado. E esse é um exemplo agora de uma barragem do Corpo de Engenharia. E a gente tem mais detalhes aqui, a gente tem essa avaliação de risco, que vocês podem ver na parte esquerda, embaixo, quadrado esquerdo de baixo. E lá é que a gente está falando aquela narrativa que eu expliquei para vocês, a gente está tentando explicar para o público o que significa essa questão de ter risco moderado no nosso programa. Aqui tem um exemplo de uma descrição de projeto, que descreve, por exemplo, quando que a gente construiu esse projeto, qual área que está sendo protegida, quais áreas que têm inundação potencial. Então, especificando realmente, né, por que essa barragem foi construída e qual era o propósito dela e quais são os riscos dela. Aqui a gente tem um exemplo dessa caracterização de risco, esse resumo de caracterização de riscos, e aqui tem uma narrativa que está explicando por que a gente tem essa questão de risco moderado no nosso portfólio. E a gente tenta explicar para o nosso público o que está acontecendo nessa barragem e quais são as preocupações em específico com esta barragem. E abaixo do resumo de caracterização de risco, a gente tem as medidas de gestão de risco, o que a gente pode fazer e com o que a gente se preocupa. Então, a gente fala das inspeções da agência, monitoramento da nossa barragem, e todas essas coisas que as pessoas precisam saber. As was shown earlier, this is the project map viewer within the NID for this dam. And you can see on the right side is the map with the different flooding levels. And then Vocês podem ver à direita o mapa e à esquerda vocês têm as consequências. À medida que vocês pegam um cenário específico, os dados sobre as consequências são destacados. Assim, vocês podem ver exatamente quando as pessoas estão em risco e quais são os riscos que estão associados àquele cenário específico. Este é um outro exemplo onde você pode fazer o download dessa informação. Vocês podem ver aqui que os administradores podem responder bem rapidamente. Você pode ver aqui, pode baixar essa informação. De acordo com a forma como eles fizeram o planejamento para estes propósitos específicos. Este é um exemplo do mapa de inovação de uma das barragens da Califórnia. Na Califórnia não tem tantos cenários assim. Este aqui é um exemplo que nós temos de um rompimento. Vocês também sabem que não tem dados associados a esta situação da Califórnia. A mesma informação está disponível aqui neste mapa de inundação, por exemplo, da Califórnia, onde você pode ver diferentes camadas e, novamente, aqui você tem as legendas de acordo com a forma como você navega no mapa. Um outro exemplo da Califórnia, nós temos aqui um mapa onde a gente não tem os dados de profundidade exatos, mas a gente pode ver a extensão.
So that is the presentation that I had. Esta era a apresentação que eu tinha para vocês. Se houver alguma pergunta, eu não sei se eu respondo agora ou se vocês querem passar para o Brian. O que vocês querem fazer? Acho que podíamos, Beck, que tal fazer logo então a apresentação do Brian e a gente junta as perguntas, porque provavelmente vão surgir perguntas parecidas em alguns casos. A gente faria depois da apresentação do Brian, pode ser? Então vamos, Brian, por favor. Obrigado. Boa tarde. Yeah, good afternoon, Brian. Boa tarde para vocês novamente. Eu administro os dados nacionais dos DICs para esse corpo de engenheiros e apenas eu vou dar um painel geral sobre o sistema atual que nós temos e quais são os tipos de dados que contém nesse sistema. E alguns foram já disponibilizados recentemente no nosso site e também estão na nossa base de dados. Então, um pouco da nossa história aqui. O Congresso nos autorizou e publicou desde 2011. E a parte principal desta aplicação aqui, desse aplicativo, é que nós temos todo o conhecimento da nossa área americana. Tem muita informação que ainda não é conhecida sobre estes DICs. Então, foi autorizada a criação de um banco de dados onde a informação pudesse ser compilada e se tornar pública também. E também toda a questão de risco associado em toda a nossa nação. Esse corpo de engenheiros mantém este sistema e a maioria dos dados que estão na database vem dos estados, localmente. Então, nós temos esse trato com todas as entidades, fora do governo federal também. Então, um pouco mais de experiência sobre os nossos dados. É uma ferramenta bastante complexa, tem muitas informações aqui que nós disponibilizamos ao público, mas por trás de tudo isso, isso contém muito mais detalhes do que é disponibilizado ao público. E a gente tem essa integração com esse sistema aqui, junto com os nossos bancos de dados, para que nós tenhamos aqui, fazer essa avaliação de dados, nós temos as ferramentas. O meu foco aqui no banco de dados é especificamente 79% a 80% do nosso tempo a gente passa mantendo essa base de dados atualizada com qualidade. Então, a gente foca mais os nossos esforços aqui em melhorar a qualidade dos dados no sistema como um todo. E, por último, a gente pode administrar aqui o sistema junto com as agências de emergência nacionais. Para a gente poder dar essa resposta, todas as informações são administradas aqui no nosso banco de dados. E nós fazemos isso porque eles também administram o Programa Nacional de Inundações dos Estados Unidos, e isso permite que eles tenham informação rápida para o programa de segurança. Então, novamente, aqui nós somos um único repositório para toda a nação. Nós tentamos focar aqui em alguns desses itens-chave, como novas estratégias de direção. E nós tentamos obter toda a informação que esteja focada nas questões-chave de segurança. Mas tem uma questão muito interessante. E também temos informações adicionais para poder ajudar na compreensão dessa base de dados dos DICs. Talvez a parte mais importante aqui seja o progresso, onde nós tentamos qualificar o risco de inundação. Nós temos áreas com DIC, mas também nós temos outras áreas. É uma exposição nacional dos riscos, é um programa que nós temos. E esse é apenas mais um componente deles. Então, vocês podem, como eu disse, isso foi autorizada a publicação em 2011.
Em 2012, nós começamos, então, junto com a análise dos DICs, junto com o Corpo de Engenheiros. Então, nós temos um inventário nacional para poder ter toda essa informação, o gênesis da informação para alimentar isso. Então, vocês podem ver aqui que o programa do Corpo de Engenheiros, ele é responsável por ao redor de 54% desse programa. Então, vocês podem ver aqui, tem muito mais pessoas e muito mais estrutura envolvida, está por trás do que as questões agriculturais e de natureza. Mas depois que nós disponibilizamos essas bases de dados em 2011, nós começamos a trabalhar com outras agências para poder nos ajudar a colocar informações adicionais, o que nos ajuda a alimentar essa base de dados. Então, esse modelo que nós temos aqui é muito, muito grande. Ele tem algumas partes virtuais, tem também informações que estão no sistema em si. Provavelmente ao redor de 400 dados nós temos para poder fazer o rastreamento dessa informação. E temos alguns dados aqui específicos, como tubulações, mas o DIC em si, nós temos um conjunto bastante complexo e compacto quando a gente fala de áreas de inundações. Nós fazemos todo o rastreamento de todas as informações adicionais que nós obtemos, que estejam associadas com isso. E como eu falei antes, nós temos um sistema de inspeção integrado, então nós podemos passar por esses dados e ver como ele está estruturado. Nós também temos aqui uma coleta de dados de flood flight, onde a gente pode ver esses eventos quando eles ocorrem, e aí você pode ver as incidências dos diques que estão ali no nosso banco de dados quando uma inundação ocorre. Então, nós temos 3 ciclos importantes aqui para poder melhorar isso. Logicamente, essa disponibilização em 2011 foi a primeira geração no nosso banco de dados. Nós fizemos uma pesquisa geral em 2018 para poder desenvolver um tipo de padrão sobre os nossos inventários nacionais sobre as barragens e estamos utilizando a mesma interface. Mas em 2024, em fevereiro desse ano, nós fizemos uma publicação bem recente e agora como resultado de 2 anos de esforços de disponibilização para o público, nós vemos que podemos cobrir todos os Estados Unidos, nós vamos receber o feedback dessas pesquisas de dados que nós fizemos sobre o que foi disponibilizado para, se for necessário, a gente poder refazer isso e disponibilizar melhores informações para o público. Então, novamente, nós tentamos fazer a distribuição desta informação para o público. Muitas das pessoas do público não precisam saber da informação em detalhes, mas para o corpo técnico, sim, isso é necessário. Então, a gente tenta fazer isso da forma mais compacta possível e mais clara possível. Então, aqui vocês podem ver a nossa nova página no nosso site. Isso foi feito em 2023. Nós tentamos incorporar aqui algumas novas técnicas de pesquisas e nós também adicionamos muito material educacional logo na primeira página para poder ajudar a educar o nosso público sobre os diques e sobre as inundações. Antes nós tentávamos fazer com que eles navegassem nos bancos de dados, mas agora nós colocamos muita informação no contexto para ajudar o entendimento. Talvez o maior desafio é a página que nós temos aqui sobre o projeto atual. Esse é o sistema que nós temos da parte hidrológica do nosso padrão do sistema. E dessa forma, o público é apresentado a esse sistema, tem essa visão bem legal do que é o nosso sistema. Então, basicamente, sobre o sistema, a manutenção dos sistemas, onde a gente faz o registro dessa gestão e tem algumas questões específicas sobre construções, alturas. Talvez a parte mais importante esteja no painel central, onde nós temos 2 campos de texto descrevendo o projeto e os desempenhos e as condições. E ele também descreve tudo aqui para poder compreender quais são os contribuidores aqui
para os rios, quais são os riscos de inundações, aumentos de níveis de rios e diques. Também nós temos aqui todas essas consequências que também é algo bastante importante. Nós costumamos apenas fazer o rastreamento de pessoas, barragens e propriedades, mas como feedback nós recebemos que nós precisamos adicionar uma categoria adicional. Nós resolvemos isso no ano passado, de acordo com os feedbacks que nós recebemos. Então, temos muita terra disponibilizada para a agricultura que nós também precisamos rastrear. Estamos fazendo isso agora nestes bancos de dados e também as espécies que estão em dano e a infraestrutura disponível. Nós também agregamos todos esses itens para poder fazer este rastreamento dique por dique no nosso sistema. E nós também fazemos o rastreamento de tribos que possam existir na área para poder melhorar as nossas relações e também com as populações que estão ali. E se tem algum dique ali que possa estar ali e que possa ocorrer uma inundação, a gente já disponibiliza essa informação. Então, eu falei de algumas das páginas educacionais que nós temos, com gráficos, fotos, descrições sobre os diques e as inundações. Outra grande mudança é a capacidade dos usuários fora do governo federal de que possam solicitar modificações. Então, nós fizemos isso, onde eles podem trazer mais informações e com isso nós podemos incorporar os novos dados à medida do possível na nossa base de dados. O público tem uma visão bastante compacta da informação, mas o que nós fizemos aqui, nós fizemos a construção disso de detalhes mais complexos. Então, nós temos as 4 funções específicas para a utilização do público dessa página. Eles podem explorar os sites que estão disponíveis, mas eles também têm outras questões para os usuários, para que eles possam se aprofundar um pouco mais das informações disponíveis. Dessa forma, nós deixamos com que eles possam explorar. E algumas vezes eles não conseguem informação diretamente se você tiver essas funções específicas, como está listado aqui. Então, uma vez que a pessoa loga no sistema, eles vão ter acesso a essa página aqui com o inventário nacional, que está relativamente atualizado, sobre as represas, e ele pode explorar informações aqui sobre o sistema também de diques por si só. Também nós temos a manutenção aqui para poder fazer o rastreamento das características individuais e também os riscos, as avaliações de riscos, resultados das avaliações de riscos que nós temos no sistema. E depois nós temos toda a gestão de documentação que está disponível e armazenada aqui sobre este dique. Então, a base de dados que nós temos vários sistemas. O que nós fazemos é mantê-lo atualizado para poder explorar a informação que esteja faltando ali. Então, há 2 anos atrás, nós fomos autorizados pelo nosso Congresso a conduzir uma revisão sobre os diques que nós temos aqui para poder buscar a melhoria das informações fora dos diques do Corpo de Engenheiros. Então, nós estamos trabalhando localmente nos estados com os proprietários desses diques e os operadores para poder validar esses dados, melhorar os dados. Em alguns casos, nós vamos estado a estado para poder ver o que está faltando na nossa base de dados. Atualmente, eu estou no Arkansas para poder fazer esta revisão, para poder identificar os diques que estejam faltando na nossa base de dados neste estado. Esses são resultados diretos. Nós tivemos resultados melhores nos últimos 5 anos. Agora, os proprietários sabem realmente, nós também sabemos quais são as estruturas que estão disponíveis. Há casos em que eles foram construídos, mas não foram atualizados nas agências regulatórias nacionais.
Então, uma revisão do processo aqui que nós fizemos em 4 passos para poder fornecer essa informação e melhorar essa informação. Nós temos algumas ferramentas automáticas, mas nós sim fazemos visitas no local, em loco, para poder ver se esse DIC pode participar. É um programa voluntário, mas nós estamos tendo bons resultados com bastante participação ativa dos locais de cada estado. Então isso é uma revisão do processo que foi feito e vai ser feito de forma continuada por muitos anos para que a gente possa administrar isso, mas nós já temos um processo que está ocorrendo para poder melhorar continuamente essa informação no nosso sistema, fora dos diques federais, que nós já sabemos bastante sobre estes diques. Nós temos um volume incrível de informação sobre esses diques federais, mas nós estamos tratando aqui dos diques que não são federais. Como eu falei anteriormente, nós temos um sistema integrado de inspeção. Nós podemos dizer que é um sistema que tem como base o celular ou um tablet. Então, nós vamos ao campo, coletamos a informação e fotos, fazemos observações, depois nós colocamos isso na nossa base de dados e você cria um relatório de inspeção que é carregado na base de dados e pode ser utilizado. Como eu também disse antes, nós temos uma ferramenta de avaliação de risco. Isso também foi feito 10, 12 anos, só agora ela está pronta para mostrar tantas informações. Isso melhora e força o relacionamento, mas é bom para que a gente possa fazer a condução da avaliação de risco no DIC, para a gente poder analisar as consequências e o desempenho, e dessa forma a gente tem a habilidade de fazer esse segmento. E isso é uma ferramenta online que tem sido utilizado nos últimos 2 anos, antes de que a gente lançasse esta nova versão. E aqui você pode ver todos os benefícios em poder utilizar e determinar todas as consequências de um novo DIC nestes modelos. E também é um bom produto que tem acompanhado a atualização da nossa base de dados nacional. Então, eu vou interromper aqui para ver se vocês têm perguntas. Ok, Brian. Obrigado aí pela apresentação, junto com a Beck. Bom, vou agora ler aqui as perguntas que chegaram no Q&A e peço então que quem, por favor, tenha colocado perguntas no chat, transfira, por favor, para o Q&A, porque a gente está concentrando todas lá. Por enquanto foram poucas, né? Mas realmente são sistemas muito importantes. A gente aqui no Brasil tem um sistema de barragens, né? Sistema de formações de barragens, desde a lei que foi criada em 2014, estamos tentando, né, incrementar, mas a cada ano que passa a gente identifica mais barragens aí que deveriam estar no sistema, e é um grande desafio, principalmente com essa questão da avaliação das consequências, né, do dano potencial associado, que é o caso da nossa legislação. Algumas perguntas aqui, eu não estou recebendo nenhum input talvez vamos fazer individualmente mesmo, são poucas por enquanto. Começar com uma aqui teve uma da Rose. Quantos milímetros em média chove nas áreas citadas anualmente? Aqui não dá bem para saber qual é a área no momento que ela falou isso, mas qual é a média de chuva nos Estados Unidos? Eu imagino que deve variar bastante. Tem zonas desérticas e zonas super chuvosas, né? Não sei se talvez aí In the United States overall? Sim. So it would range second, I'm
doing some math here. Só um minutinho que eu estou mapeando aqui para pegar a resposta. At the high end, it could be 2,000 millimeters. Poderia ser 2.000 milímetros, logicamente próximo a zero, depende. So it's extreme variation across Tem the uma United variação muito grande and south to north. de leste a oeste, de norte a sul. Obrigado, Brian. Tem uma aqui do colega João Miguel. Ele gostaria de saber se houve alguma ocorrência no inventário que fez diferença para ações de controle do evento. Controle da segurança da barragem, né? Se teve alguma ocorrência em que este inventário de barragem fez a diferença para as ações de controle. Mas a importância do inventário, né, no acompanhamento das barragens dos Estados Unidos. É uma pergunta um tanto quanto, mas vocês já, ao longo da apresentação, já acabaram destacando isso, né? O acompanhamento e monitoramento. Acho que isso aqui pode passar. Tem uma pergunta aqui para Beck, Rebeca, que é se foram adotadas normas ou guias de boas práticas para elaboração da base de dados, ou quais referências foram utilizadas para a elaboração do National Inventory of Dams. Understand the question entirely. Não tenho certeza se eu compreendi a pergunta completamente. Was designed in the Esse inventário ele foi desenvolvido entre 1987 e os anos 90. Modern necessities. We've added a few data fields based on Onde nós modelamos todas as necessidades information that has been requested. e colocamos todas as informações necessárias. 1970s, based Então, on nós voltamos a of all dams. 1970, 1980, onde nós compilamos toda a informação sobre as barragens que haviam nos Estados Unidos, mas eu não tenho certeza se eu compreendi a pergunta. I can expand a little on that. Eu posso explicar bastante, mas os dados, a base de dados que nós temos para os DICs, nós temos orientações e nós desenvolvemos essas orientações que nós seguimos, que estão na plataforma. Nós publicamos um novo guia para os DICs e ele direciona todas as informações que nós temos na nossa base de dados nacional. One question for Becky is about the Outra data pergunta para a Rebeca é sobre os dados da Hoover Dam. O sistema mostra que a última inspeção foi em 2020. E a pergunta aqui vem do David. E ele gostaria de saber qual é a periodicidade que essas informações, são realizadas essas inspeções de segurança, ela é feita pelos proprietários, pelas autoridades, para poder fazer esse acompanhamento das informações. The inspection data in the database Os dados de inspeção na base de dados comprehensive inspection. é uma inspeção bastante longa e compreensiva, e isso ocorre a cada 5 anos, onde nós analisamos cada uma das barragens potenciais. Isso é feito por uma agência federal e também agências de regulação, e geralmente eles fazem essa inspeção. Eles também depende da agência que vai regular com que frequência ela vai atualizar este inventário. Mas para nós do Corpo de Engenheiro, nós temos as nossas atualizações. E assim que a gente termina a inspeção, a gente finaliza uma inspeção, o inventário é atualizado com aquela informação. Outras agências que participam nessa informação, elas também podem fazer essa atualização. Não é nossa responsabilidade de inspecionar essas barragens que eles devem inspecionar, mas
mas as agências federais têm a sua própria regulação. E o que nós fazemos é garantir que eles façam isso no tempo correto. Não sei se eu respondi, se faz sentido para vocês. Então, a gente reúne toda a informação e coloca essa informação disponível ao público. Okay, thank you, Becky. And the next question is Alan. Obrigado, Beck. A próxima pergunta é o Alan. Você pode nos ajudar aqui, se quiser. Se precisar aí, qualquer coisa, quiser falar Tô alguma por coisa, aqui. pode falar. Tá bom. Você me avisa aí se precisar alguma coisa. The next question, I'm sorry, I will need to talk in English too because Becky is without translation. Mas falar em português e falar rapidamente em inglês. Serve para os dois também, para o Brian também, que é após a disponibilização dos dados para o público, tanto no NID como no National Levy Database, se teve alguma reação do público do mercado imobiliário com relação às questões das áreas inundadas, né? Now, I will try in English. After Agora eu vou tentar em inglês. Depois de disponibilizar os dados públicos a respeito das zonas de inundação, da NID ou da NLD, vocês tiveram algum problema em relação às comunidades ou populações que estivessem preocupadas com os impactos? Como é que é mercado imobiliário em inglês mesmo? Real estate market, about indemnization. Preocupadas com o impacto? Things like this, because we are here in Brazil in the same situation. Porque aqui no Brasil a gente tem a mesma situação, uma situação muito similar. Okay. I would say on the inside the inundation maps, inundation areas. Em respeito dos mapas de inundação. Do lado das barragens do nosso distrito, o corpo de engenharia está dividido nas partes regionais. E cada um desses distritos regionais tem reuniões locais com as pessoas que moram a jusante, montante, em volta dessa barragem, e mesmo mostrando todo o mapa de inundação que a gente, nos mapas lá, ele está aberto ao público, pode ser divulgado. Até então, a gente não teve nenhum tipo de reação, vamos dizer, com pessoas percebendo que eles estão no mapa de inundação e que não estão conseguindo vender a casa. A gente não teve esse tipo de feedback. Ele normalmente tem sido muito positivo, porque nem todo mundo entendeu que eles moram numa zona de inundação, de uma barragem. Essas barragens são tão grandes e as áreas são tão grandes, né, que realmente a gente tem tido uma experiência positiva até então. A gente não teve nenhum tipo de feedback positivo, mas acho que o Brian teve uma experiência diferente com os diques. Sim, vou começar a partir daí. Com os diques, a gente teve uma situação muito mais misturada, sabe, em termos de positivos e negativos. Eu vou começar agora com positivo. O pessoal sabe, ele que mora na área de inundação, e aí a indústria de seguros e de construção que está associado em lidar com essa parte das áreas inundadas, tem gerido isso de alguma forma. Mas algumas pessoas não estão nem um pouco felizes com isso, porque o seguro para enchentes, ele deriva desse tipo de informação, desses mapas. Então, isso tem um impacto direto, né? E às vezes eles não concordam com a zona de inundação que a gente mostra nos nossos mapas, e isso leva a consequências negativas com as taxas de seguros, os valores de seguros, e isso impacta o valor dos imóveis e a questão de planejamento. Então, a gente tem tido resultados mistos, vamos dizer, positivos e negativos, muito mais do que com as barragens. E essa é a razão pela qual a gente passa, por exemplo, a gente tem muito problema de galgar dique ou falha no dique, mais comum do que barragens. E a Obrigado, experiência é Brian diferente. Beck. Uma outra pergunta aqui, qual é o processo de divulgação que vocês fazem na Usace para divulgar o NID e o NLD? For Beck,
how USASC deals with the Como communication que a USASC faz essa comunicação para poder disseminar o conhecimento nos sistemas, na NID e na NLD para o público, para poder usar essa informação nos sistemas? Beck or Brian? I could jump. Beck ou Brian? Posso responder essa, Beck, se você puder. Sim, eu Got it. Yeah. tô no... So when we launch these websites or deploy new information on the websites, we usually have a large public affairs effort associated with it. So we'll put it out on social media. site, a gente coloca isso nas nossas redes sociais, nossas newsletters, e-mails, para todas as agências interessadas. And we generally conduct that. E geralmente a gente faz isso We've done that nas barragens e diques, a gente fez isso recentemente com launch event. um público grande, um grande evento de lançamento de público mais atualizado e propagou isso o máximo possível. E a gente faz essas conferências e explica quais são os sistemas que a gente está utilizando. Ok. Obrigado, Brian. Acho que é a mesma sistemática para o NID também, né? Um processo de, com o tempo, as pessoas vão ganhando confiança e vão Yes, both. conhecendo o sistema. Perfeito. Não sei se a Beck já está com o inglês, o áudio ok? I sure can hear you in English. Sim, estou Ok. ouvindo vocês em inglês. Thank you. Uma outra pergunta é mais aqui para barragem, mas também serve para diques, né? É a questão de barragens órfãs, né? Ou diques órfãos, acho que vocês acho que destacaram aí os desconhecidos, né? Os proprietários desconhecidos. Como é que vocês procedem nesses casos, né? Em termos de identificação do responsável pelo empreendimento? Well, on the dam side, we Olha, na typically parte das barragens, geralmente a gente só sabe disso se alguma agência federal estiver falando, né, que o dono é desconhecido. Então, isso normalmente acontece com barragens bem pequenas, não com barragens que têm risco de vida. Perfeito. Eu penso que o Brian é muito parecido. Ele explicou aí que ainda estão na fase de levantamento, né, de Yes. diques aí ao longo dos Estados Unidos. É um processo que está, apesar de já ter bastante tempo, ainda está em evolução, né? Temos o mesmo problema aqui no Brasil. Uma outra pergunta, mas aí também serve para barragens e para diques, qual é a metodologia que vocês estão mais usando para análise de risco em barragens e diques, né? Falou rapidamente aí no Levee Screening Tool, né, do sistema, e eu sei que também a USASC está desenvolvendo aquele Dam Screening Tool, né, que é similar dos levees, né? Yeah, I can start first on that. Eu posso começar a respeito disso, falar um pouquinho no começo. No Corpo de Engenheiros, a gente tem um processo formal de avaliação de Process where we do screening level risk assessments, which are fairly quick. Generally, a couple weeks of time. You look at the basics of the system in terms of performance modes and failure modes. modos de performance, modos de falha, quais são as consequências, a gente faz a modelagem, e aí conforme a gente vai subindo nas camadas, a gente vai avaliações de risco de maior nível, quantitativo, semi-quantitativo, e isso pode levar, às vezes, 1 ano em alguns projetos maiores. E todos esses processos, eles são muito básicos, eles são muito padronizados, e a gente tenta automatizar a parte mais básica de monitoramento. A gente tem a nossa ferramenta de monitoramento de diques, que já tem aí há mais de 25 anos, e a gente está trazendo umas novas agora. Então vai demorar por talvez 1 ano aí a gente ter ela bem construída.
E a gente acredita que essas avaliações de risco de nível mais alto, elas são feitas de maneiras diferentes, com brainstorming, sabe? Uma reunião que a gente levanta as ideias, possíveis ricos e coloca tudo isso na nossa base de dados. Eu gostaria de complementar agora o que o Brian disse a respeito das barragens. O que ele descreveu acontece só para as barragens do Corpo de Engenharia dos Estados Unidos. E as nossas inspeções e como a gente lida com risco, isso também é avaliado pelas agências federais e o Estado é responsável por essas. As agências federais, elas fazem essas avaliações de risco e os estados ainda não estão bem no melhor ponto nessa questão. Alguns estados conseguem fazer essa avaliação de alto risco, mas a maioria dos estados ainda não consegue fazer isso, só faz inspeção visual. E os orçamentos não são grandes o suficiente para eles fazerem isso como um regulador. Obrigado, Beck e Brian. No começo aqui das perguntas tinham poucas, agora estão aparecendo bastante. Eu estava seguindo a ordem aqui, mas vamos tentar. Qualquer coisa, as perguntas vão ser enviadas aí, a gente vai tentar remeter. Mas tem uma aqui do qual é o modelo digital de elevação que vocês mais utilizam aí para simulações com o REC-RAS? Digital the Terrain Model. translation cut off there. Yeah. What is the digital terrain model that you use Qual é o to... modelo digital que vocês poderiam utilizar para a simulação de REC-RAS? Resolution terrain for A gente HEC-RAS. usa terrenos de multiresolução para o REC-RAS. 0.8 talvez seja o melhor que está disponível, mas isso pode ser muito intensivo em termos de processador para poder rodar. Então a gente faz uma amostra de menor resolução a partir daquilo, se for preciso. Então aqui nos Estados Unidos a gente tem uma cobertura de 3 metros, quase nacional, e o de 1 metro é quase nacional agora também. O 0.8 é total, quase nacional também. Então a gente usa a maior resolução possível dentro de, vamos dizer, do tempo razoável de processamento. Bom, se for levar 5 dias para fazer o modelo, então a gente diminui um pouco a resolução, para uma resolução mais baixa. Obrigado, Brian. Eu só queria falar uma coisa do nosso lado. A gente está tentando fazer mais REC-RAS na nuvem e menos nos computadores físicos. Isso permite a gente processar mais informação mais rápido, porque a nuvem é mais rápida, mais eficiente. Uma pergunta aqui do Bruno Macedo, da ESA, um dos órgãos fiscalizadores de segurança de barragem aqui no Brasil, na Paraíba. Ele pergunta se a alimentação dos dados, tanto no NID como no NLD, é feito diretamente pelos empreendedores ou sempre são pela USASSI, pela equipe da USASSI, com o apoio dos órgãos fiscalizadores estaduais? For the dam information, it is Para a always informação das barragens, é sempre a agência regulatória do estado ou federal. Se o dono de uma barragem vê alguma informação incorreta, às vezes eles entram em contato com a gente, mas a gente direciona eles para a agência reguladora federal ou estadual, porque a gente trata eles como a fonte, a autoridade em termos de fonte de dados que faz essas revisões e inspeções. Mesma coisa, a gente aplica a mesma coisa para os DICs, exceto que os donos podem colocar essas informações para a gente, né? Os proprietários podem mandar essa informação para a gente vai verificar se ela está de acordo, mas a gente coloca ela lá também. Eu vou até fazer uma pergunta minha pessoal como curiosidade aqui. No Brasil, como eu falei, a gente tem o Sistema Nacional de Inventário de Barragens, mas nós não temos um específico para DICs. Na nossa legislação, existe uma possibilidade de interpretar DICs como barragens. Existe uma possibilidade.
quais seriam, é possível que esses dois sistemas, eles na verdade poderiam estar juntos, ou existem peculiaridades que é conveniente que eles sejam separados? So I'll start with that one, Becky. Eu vou começar com essa, Beck. E aí, a gente sempre teve uma visão nos Estados Unidos a respeito da gestão, um sistema de gestão do risco de inundação que integra todos esses projetos de gestão de inundação numa visão holística. A gente nunca conseguiu chegar nisso, mas a gente sempre teve essa visão disso. E o nosso problema era questão de autoridade, financiamento, as comunidades. Então a gente fez essa separação entre diques e barragens a partir de questão de custo de base de dados. Mas visualização tudo junto, claro que existe muitas vantagens em visualizar isso junto, e não tem uma razão, claro, para não fazer isso. Eles estão sempre conectados, né? Os diques estão sempre a jusante das barragens, as barragens estão sempre a montante, mas eles têm o mesmo regime hidrológico. E claro, se você for capaz de construir uma base de dados com esse mapa de inundação das duas coisas, tem muitas vantagens de fazer isso em conjunto. Thank you. Obrigado. O colega Canali tem uma pergunta aqui que eu acho que caberia um novo workshop. Ele está perguntando aqui os detalhes do screening tool que o Brian citou com relação aos levies, né? Eu acho que isso aí, de repente, a Gabriela está aqui, a gente podia até fazer um workshop específico sobre porque de barragens não está desenvolvido ainda, o Dam Screening Tool. Mas o Levy Screening Tool está bem desenvolvido, então não sei se a Gabriela e o Alan e a equipe aí da Ana que acompanha a parceria podemos marcar uma apresentação do Screening Tool aí de Levis. O que é que você acha, Alan? Já pegando a deixa do canalha aí. Acho excelente, Rogério, ver com a Gabriela, né, a possibilidade de um próximo. Podemos até ver a possibilidade de apresentar os estudos de caso que fizemos, né, com o Dam Screening Tool, né, e Bem 3 lembrado. barragens brasileiras, né, que a gente comparou com a classificação feita previamente nessas barragens, né, e aí a gente entraria nos detalhes, né. Mas talvez eles possam falar só rapidamente o que tem, né, para dar um gostinho e a gente Tá depois bom, marca um outro mais longo, né? perfeito. Gabriela? Yes, we can do that. So I would feel, I think it would be better to present the LST first. Like Rogerio was saying, that's a fully developed program and it's in use in the US right now. The Agora. DST is still under development E and o DST ainda está em desenvolvimento e a gente pode apresentar algumas partes disso, mas a gente não seria capaz de mostrar, sabe, um processo completo do DST ainda. Mas a gente pode planejar isso. Então, o Brian, o Alan sugeriu fazer uma breve, falar rapidamente, só para deixar aqui, como ele falou, o gostinho de ver a mais, né? Para o próximo workshop que faremos sobre esse caso específico, se for possível. Brian? Yeah, I was going to actually see, I might try to pull the Eu system estava up. vendo aqui se eu conseguia mostrar o sistema aqui para vocês, sabe? Acho que vai ficar mais fácil mostrando a tela. You able to see my screen? Vocês conseguem ver minha tela? Okay. So this is the current levee screening tool. Esse agora é a nossa ferramenta de monitoramento de diques. E como ele funciona? Ele está conectado à nossa base de dados nacionais, então ela está carregada nessa ferramenta. E quando você You'll come in here and start one and it'll pull information from the NLD. And so working, left to right, you work on some questions and information about your hazards. You look at your consequences, which include structure inventory. Isso inclui, por exemplo,
o inventário de instrução. A gente está computando também aqui riscos de vida e infraestrutura de risco dentro das zonas de inundação. E aí você olha também os seus modos de performance. E aqui é onde você passaria a maior parte do tempo analisando esses mapas de performance e analisando quais são as possibilidades de falha anual e quais são as consequências de cada uma dessas falhas. E a gente também tem um módulo aqui de computação, de desenvolvimento computacional, que vai ajudar vocês a entender quais são as possibilidades de vazamentos e inundação. E aí, todos esses resultados de rompimento e inundação, eles são colocados na nossa base de dados, eles são atualizados. A coisa mais importante de destacar aqui é o nosso módulo RAS, que podem ser colocados com terreno aqui. A gente pode fazer essa análise de rompimento aqui e fazer uma avaliação de risco bem informada com isso. Eu espero que isso responda bem às suas perguntas. Perfeito, Brian. Não, acho que é isso aí. Dá pelo menos mostra rapidamente a metodologia e vai poder ser detalhada aí quando a gente conseguir programar o workshop. Eu estava olhando aqui, algumas perguntas foram respondidas em outras respostas já foram dadas ou vão ficar para esse evento que a gente vai programar aí com a equipe da Usace. Então, estou passando aqui algumas perguntas do que estão no Q&A aqui. Muitas já foram perguntadas aqui. Algumas perguntas também são muito ligadas à inspeção de barragens e diques, que não é o objetivo aqui do webinário, né, do workshop. Acho que isso aí já tivemos até outros workshops ligados a esses temas. Acho que aí não caberia entrar nesse nível de detalhe aqui, seria mais sobre o funcionamento propriamente dito dos sistemas, né? Só vendo aqui umas perguntas, Rogério, eu não sei se essas do início já passou, só fazer duas ao mesmo tempo aqui. O João Miguel perguntou se houve alguma ocorrência com este inventário de barragens que fez a diferença Eu fiz no essa controle. pergunta. Já fez, né? Fiz, E quem que atualiza a base de dados geográfica? Não sei se eles falaram sobre isso. Como é que é atualizada a base de dados sobre a população que está em risco, né, a jusante dos diques e de barragens? Talvez falar sobre isso. E você fala para os screening Well, for tools, né? the dams, that's based off of our Para as model. barragens, isso está baseado no nossa modelagem, então só está disponível para as barragens do corpo de engenharia, para usar assim. Então, isso está baseado em outras coisas. Não está disponível para todas as barragens dos Estados Unidos, só as 789 barragens que pertencem e são mantidas pelo corpo de engenharia. Então, os números de população, eles são baseados no inventário de estruturas nacionais, que a gente também gere como corpo de engenharia. A gente põe um pontinho no país para cada tipo de prédio, e aí a gente tem uma população e um custo que está associado a esse prédio, e isso muda as nossas consequências, os nossos cálculos de consequências, tanto para a barragem quanto para dique. Essa informação é utilizada no screening tool, né? Vocês usam na ferramenta do screening, como eles mostraram para a gente no DST, Alan. Por isso que eu... Isso. E qual a frequência de atualização, Brian, desse inventário de estruturas? It's updated annually. Ele é atualizado anualmente, então a gente faz uma atualização no final do ano corrente, baseado em novas informações que cheguem a respeito desse. Teve uma outra pergunta aqui, Alan, que foi essa questão foi identificada que tem muitas barragens privadas, né? Talvez, não sei se tem diques privados, mas pelo menos barragens privadas tem. E aí o pessoal perguntou qual é o principal uso, né, principal uso dessas barragens privadas.
Becky. So for the private dams, they are regulated and inspected by our state offices. And so we do ask for the purpose of the, estaduais, e a gente faz esse, entendendo qual é o propósito do reservatório: recreativo, irrigação, pescaria. Ele está sendo utilizado como estoque para fazenda, agricultura, animais. A gente tem 10 opções diferentes ali. Eles podem dizer para a gente qual é a questão para todas as barragens estaduais. Todas elas estão no inventário. Todas elas têm essa questão de propósito. Mais alguma, Alan, que você queria destacar aí? Alguma dessas aí que estão aí? Porque todas, como eu falei, deu uma lida rápida, vi todas já estão mais I ou will menos. just add for those private dams, Eu we vou do colocar uma coisa, complementar. Para as privadas, a gente tem também qual é o nome do proprietário, e a gente coloca diferentes tipos de categoria, né? Privada, estadual. Mas para as privadas, a gente coloca também, a gente pede o nome do dono. Então, o nome do dono aparece também ali no site, além do propósito. Ok, Beck. Obrigado. É, Tô vendo Eu- as últimas aqui. Tem algumas que estão fugindo um pouco, né, que fala sobre a situação de evacuação, situações de emergência, né? é, Mas talvez valha a pergunta no que se refere a rompimento de barragens em cascata. Ou seja, se vocês, de alguma forma, na análise de risco, por exemplo, de diques, consideram o possível efeito de rompimento de uma barragem a montante, que é uma situação comum no Brasil, pequenas barragens romperem em cascata, em sequência, né? Eu não sei se dentro do inventário de barragens e de diques existe essa informação da relação que existe posicional, né, das barragens do diques, de uma em relação à outra, né? Se uma romper, a outra pode ser rompida também, né? Uma pergunta aí para Brian e Rebecca. Yeah, I can start that, and Brian might have more information. We do have within the Corps of Engineers, we have pouquinho some. mais, a gente tem algumas barragens no rio Missouri que tem esse efeito de cascata. Então, a gente mostra realmente a inundação de uma indo para outra no mapa nosso mapa, e nessas narrativas a gente está tentando explicar, por exemplo, como que esses mapas funcionam e como que essas coisas podem acontecer e como isso pode afetar as barragens que estão mais a jusante. E a gente quer que isso fique bem visível nos mapas e na nossa narrativa. Yeah, not much else to add, Becky. You highlighted the Não tenho muito mais para falar não, Beck. Você falou do problema no Missouri, mas os diques a gente tem essa cascateamento. large mainline levees. So A you gente can tem have a isso. cascade effect there too, but A it's gente pode less ter um frequent efeito de cascata, the dam scenario. mas é menos frequente que o cenário das barragens. ok. Alan, e aí, acho que tá ok. Podemos. Mais alguma, Alan, que você queira destacar? Acho que, assim, duas perguntas um pouco finais aqui. Eles perguntam aqui também, não sei se eles já falaram, como que os empreendedores inserem as informações de Não, barragens. eles não inserem. Quem insere são os órgãos estaduais junto com a USASSE. Isso tem uma frequência de inserção das informações, procedimento para isso. Acho que à medida que for chegando, ela já So respondeu if esse they aí. want to Yeah. add or remove Se it, eles quiserem agregar ou remover essa barragem, isso precisa ser feito pela nossa equipe de administração. Mas temos usuários certificados por cada agência, onde eles têm permissão para poder atualizar um registro específico de uma barragem. Então, por exemplo, a barragem Hoover, nós temos informações atualizadas, onde 2 ou 3 pessoas naquela agência que têm a capacidade de poder acessar, fazer as alterações, salvar e colocar disponível para o público imediatamente. Nós não temos nenhum tipo de
área onde a gente possa aprovar ou não os estágios da modificação. Eles apenas dizem a alteração e nós fazemos a atualização de acordo com o que eles nos informam. Então, isso varia de acordo com a agência ou os dados que eles querem informar ou mudar. Ok. E aí, Rogério, tem duas perguntas aqui, uma da Verena e outra do Graco, que falam assim, qual é o maior desafio que vocês enfrentaram na construção do inventário de barragens e diques na aquisição de dados, que acreditam que seja um desafio em qualquer lugar, e como vocês fizeram para resolvê-lo, né? Que é semelhante ao que o Graco pergunta, que é qual que é a principal mensagem para organizar tão bem uma base de dados tão grande como essa, que é o inventário de barragens e diques, né? Sob o ponto de vista do uso dos dados pelos governos e por outros usuários externos, se vocês têm algum guia relacionado a como organizar a base de dados. Então, assim, qual é a principal mensagem que vocês deixam sobre esses desafios, né, de construir essas bases de dados? Foi, né, um trabalho tão bem feito e um trabalho enorme, né? Como vocês se enfrentaram esses desafios que possam nos auxiliar aqui no Brasil nos nossos desafios. Right. So I will start with the dam inventory. Eu começaria com o inventário de barragem, que já foi decidido nos anos 70, começo dos anos 80, quais eram os tipos de informações que deveriam estar ali, as inspeções iniciais nas barragens que nós tínhamos nos Estados Unidos naquele momento. E nos últimos 40 anos, nós adicionamos campos de informações, mas sim é um desafio de poder obter essa informação de todos os estados e agências reguladoras. São ao redor de 70 agências diferentes que nós trabalhamos, então poder ter a concordância deles e as definições dessas agências é um grande desafio. Quando nós agregamos alguns campos de informação no passado, eles levaram ao redor de 5 anos apenas para poder ter os dados definidos e concordar em um ponto comum. Então, este foi um desafio para nós. Mas, ao mesmo momento, a maioria das agências vê o benefício em tornar essas informações disponíveis. Então, nacionalmente, a gente tem as informações que precisam estar disponíveis, então, voluntariamente, eles nos fornecem essas informações. Esse é um lado positivo. E também a mensagem que a gente pode deixar aqui sobre o Inventário Nacional de Barragens, apenas que é uma ferramenta para os engenheiros de emergência e para que o público possa compreender onde as barragens estão, para que eles estejam preparados em casos de emergência. Então, assim vai ajudar no planejamento deles, mas novamente, devido a que esse modelo foi feito em tanto tempo e os programas dos estados também levaram tanto tempo, pode levar um tempo também para que as agências possam nos dar os dados. O Brian tem uma história diferente da que eu tenho, logicamente. A questão dos diques é muito mais dinâmica, nós temos sistemas que podem controlar os fluxos e a razão pela qual as comunidades exigem um pouco mais e demandam um pouco mais a mudança é porque elas querem ver mais mudanças ali. Então, nós pegamos todos esses inputs e nós adaptamos às necessidades daquelas comunidades. Então, nós não temos medo de remover um campo de informação, agregar um campo de informação, porque nós fazemos isso baseado nas necessidades e nós precisamos ter essa flexibilidade com as demandas da comunidade. Tem muita coisa que ainda precisa ser feita na questão dos diques, porque eles estão muito mais sujeitos às inundações do que as barragens. São questões diferentes. Aqui no Brasil, é uma obrigação o preenchimento do nosso sistema. Os estados e os empreendedores são obrigados a alimentar o nosso inventário de barragens. Não é voluntário, são obrigados. Mas mesmo com essa obrigatoriedade, a gente tem tido dificuldade. Então, hoje, o nosso inventário aqui no Brasil está com em torno de 26 mil barragens. E a gente sabe
de levantamentos feitos em por alguns estados, só para dar uma ordem de grandeza. Tem estados que a questão principal é o que é barragem, né? E no nosso inventário tem que ter, em princípio, os cadastros de todas as barragens. E mesmo as que não têm dano potencial alto ou médio, mesmo as de baixo, porque um dia elas poderão ter o dano elevado, né? De categoria. Então, tem estados aqui, como o estado do Ceará, que fez um levantamento recente, e que só lá tem 100 mil barragens. Only one state, só um estado. Então, assim, essa linha de corte, e aí é o que o desafio também, que eu imagino que 90 mil barragens no NID ainda devem ter barragens que têm categoria de risco significante ou alto, que não estão lá. Vocês não conseguiram ainda obrigar o preenchimento pelos estados, imagino, né? Não sei se eu consegui mais para a Beck. Quantos você acha que 90 mil barragens dos Estados Unidos é o número assim que vocês esperam ou imagina que tem mais barragens que não foram capturadas ainda ao longo desses anos? Well, there's more dams than that meet our definition. We have Temos mais barragens em nossa definição, nós temos algumas dentro e fora do nosso critério. Então, eu sei que tem algumas barragens em alguns estados que estão reguladas, que têm tamanhos diferentes. Eu sei que tem algumas faltando no estado do Alabama, por exemplo, no estado do Missouri e Geórgia. Mas eu acredito que nós temos um bom senso sobre a quantidade de barragens que nós temos e que podem gerar uma perda nacionalmente falando. Mas, como foi dito aqui, tem pequenas barragens e a população modificou. Então, nós precisamos ver o tempo de vida dessas barragens. Esse é um problema, se elas ainda estão funcionando ou não. Eu espero que nós tenhamos quase todas da Alabama registradas, mas o número aumenta todas as vezes que a gente faz uma atualização. Então, nós ainda estamos descobrindo essas barragens. Obrigado, Beck. Então, aproveitar o tempo, o Bruno, da ESA, também pergunta se o sistema é integrado com os demais órgãos de defesa civil e órgãos que usam para tomada de decisão para alerta para eventos extremos. E se sim, como é que você mantém o controle e a consistência dos bases de dados? Aí são duas perguntas, né? Controle e consistência da base de dados, mas principalmente se esse sistema é compartilhado com a defesa civil. Né? E o Rafael também pergunta nessa linha qual é o nível de publicização dos dados, quão públicos são os dados que vocês acham, qual é o nível ideal de publicização desses dados, qual a ferramenta usada para apresentar os dados com transparência para essa gestão da segurança, né? Principalmente com os órgãos de defesa civil, né? Em relação a problemas que podem acontecer com as barragens e os diques. Então, essas as perguntas. Both of the databases have methods of sharing the data. As duas bases de dados têm métodos de compartilhamento junto com outros sistemas. Então, sim, outros sistemas podem ver os nossos dados. Nem sempre nós sabemos quem está utilizando os nossos dados, mas nós temos esses sistemas que fazem conexão automática. Dessa forma, as pessoas podem ter uma atualização no mesmo momento. O Brian pode falar um pouco mais sobre a emergência nacional, o sistema. Como a Becky falou, nós temos o serviço web e dessa forma como nós propagamos a informação.
entre o FEMA e também a gestão de emergência estadual. Esses são grupos que utilizam as nossas informações e nós encorajamos eles para que façam isso. Quando a gente tem eventos de inundação maiores, a gente normalmente envolve toda a parte de gestão para trabalhar nessa parte de risco, e a gente o que faz é disponibilizar toda a informação para estes grupos que estão trabalhando naquela emergência. Perfeito. E o Fabiano, Rogério, que pergunta nessa linha, o que é feito com as informações obtidas no inventário? Há um planejamento, em nível regional ou nacional, para se fazer uso desses dados? Há algum planejamento que usa esses dados, planejamento de, talvez, de evacuação, de situações de emergência? Tanto de diques como de barragens, né? Tanto de diques como de barragens. Ou esse planejamento fica só ali no nível da cidade ou da comunidade que pode ser afetada pela barragem, pelo dique, né? Yes, it is used at the local É level to be utilizado a nível local para poder ver onde as barragens ou os diques estão localizados. Também é utilizado como exercícios a nível nacional para as associações de gestão de emergência federais. Então, é utilizado por ambos, de forma nacional e de forma local. A Agência de Gestão de Emergência Nacional, eles têm um programa de segurança para barragens, então tem muitos outros programas para a utilização e a captação de fundos para poder ter os valores necessários para poder trabalhar em outros estados. E nós temos também projetos em outros estados também. We also look at emergency action plans Nós também temos projetos de emergência que são locais, e é parte do esforço que a Beck estava mencionando também para ajudar nos planos de evacuação. É parte dos planos de ação para o caso de emergência, ambos, sejam diques ou barragens. Ok. Alan? Rogério, bom, aí não sei, essas outras aí, se você já olhou, se quer fazer alguma pergunta final aí. Você acha que elas estão fora do tema? Não sei. Acho que essa das barragens privadas já falou, né? Já falou, né? Já falou. Essas aqui são coisas de base de dados, né? De imagem satélite, ele também falou que tem várias fontes, né, que eles usam para fazer o screening tool. Isso vai ser talvez detalhado melhor no dia da palestra do Brian sobre o screening tool dos levees, né? Mas tem esse ponto que é se eles usam alguma ferramenta para identificar barragens que não estão na base ainda, né, no inventário nacional, né? Que é um problema que a gente tem também, que você mencionou. Existem milhares de barragens, às vezes que não tem dono, e não estão no inventário nacional, né? Se tem algum processo para identificar essas barragens, ou fica mais com os estados? Vocês usam alguma ferramenta, com uma imagem de satélite, por exemplo, para identificá-las? Brian, Rebecca. So we've conducted research in the last 5, 6 years to do Nós construímos essa pesquisa nos últimos 5, 6 anos para ter um sensoramento remoto sobre esses diques para poder prevenir. Nós utilizamos isso. Temos essa assinatura de utilização de imagens específicas. Então, nós temos uma metodologia que nós desenvolvemos, e agora nós estamos num projeto piloto no Arkansas, talvez no verão, para poder detectar estes diques. Mas se nós formos seguir adiante, eu prefiro passar para a Beck, que ela vai ter mais informações. Então, sim, nós temos alguns procedimentos de sensoriamento semi-automático, remoto, que é feito. No caso dos diques, talvez seja até mais difícil, né? Porque não tem, às vezes, o espelho de água, né? O dique sozinho é mais difícil de identificar do que a barragem, que geralmente tem um lago, né? Associado.
Correct. Identifying levies Você está correto. Identificar os diques é bastante complicado. A gente fez isso por alguns anos. A gente ainda sente um pouquinho de dificuldade, não em todos os casos. Perfeito. Mais algum desses aí, ou Alan? Eu acho que eles falaram um pouco sobre manter os dois sistemas separados, né? Que há vantagens, desvantagens, mas tem uma pergunta específica, Brian. Se o governo americano, se vocês pensam em unificar as duas bases de barragens e diques, ou não, eu acredito que daria muito trabalho, né? Mas existe alguma intenção nesse sentido? So full unification of the system at the Para a technical, unificação dos sistemas a nível tecnológico, não, nós não temos essa extensão, mas na questão de criação de base de dados, sim, os sistemas podem falar um com o outro, se comunicar. Isso acontece agora e nós continuamos fazendo isso. A longo prazo, nós talvez tenhamos um sistema com a mesma tecnologia para integração, para gestão. É um desejo que nós temos. as I Mas mentioned, nós with podemos ver se isso acontece, como eu disse para vocês, com autorizações e com os fundos corretos, talvez isso se torne uma realidade. Essa do Bruno da ESA também foi falada sobre essa questão da divulgação das informações de mancha de inundação jusante. A Beck falou um pouco e o Brian também. Uhum. E acho que é isso. Acho que não tem mais. Aí a questão do nível de detalhe das informações dos inventários, né? Aqui ela está comentando sobre se todos os dispositivos das barragens são inseridas tanto no inventário de diques como no de barragens. Ou se, digamos assim, as informações são mais superficiais, né, são mais gerais, que permitem, eventualmente, depois você procurar uma informação mais detalhada. Mas acho que do Wagner, né? Wagner Carvalho. Isso. For the dams, there is Para information as that barragens, tem informações que não estão incluídas, especialmente sobre as barragens menores. Nem sempre o Estado tem a informação sobre as áreas superficiais, as áreas gerais, ou às vezes nem mesmo quem é o dono daquela barragem. Então, nós sim temos alguns valores que estão em branco e está tudo bem. À medida que a gente tem esse armazenamento maior e potencial de risco, a gente pode qualificar e ver se elas estão de acordo com os critérios, com a definição federal sobre o que é uma barragem. Mas isso ocorre principalmente para as barragens menores. Se tiver alguma informação faltando, é delas. Eu acredito que nós temos. A gente tem um bom rastreamento dessas 16 mil barragens, onde apresenta o potencial de perdas de vidas, mas algumas têm riscos menores para as pequenas barragens que são inspecionadas a cada 15 anos e talvez a informação não seja assim tão confiável. Mas a gente, no inventário, a gente garante de onde vem essa informação e a atualização e se certifica de que o Estado possa proporcionar a informação que esteja faltando. Obrigado, Beck. Eu entendi que no caso dos diques, né, o sistema ele é mais detalhado, né? Inclusive, eu acho que o Brian comentou sobre estações de bombeamento, algumas coisas mais detalhadas na parte do sistema de diques, mas seria mais algo para gestão, né? Eu acho que o dos diques é mais usado para gestão de risco, né? Gestão enquanto que o de barragens é mais para um inventário mesmo, você saber que existe, se precisar de informação, você vai na fonte, né? right. Yeah, with levies, the starting Está point. correto. Para os
diques, o ponto inicial é muito mais um ponto de apoio para os engenheiros. Então, são detalhes que são excluídos e que a gente permite para todos os usuários. Também as áreas, estações de bombeamento e também nós temos sistemas federais. E para os sistemas locais, menores, a gente não tem tanta informação. Também já respondeu isso da Mônica aí, né? Essa da Mônica aí, você quer fazer, Ana? Só emendar uma pergunta final mais minha, Rogério. A pergunta, Brian, Rebeca, é mais falar um pouco, mas qual é o principal insight que vocês ganharam com a análise geoespacial de barragens e diques, né? Principalmente, talvez, com o Dam Screening Tool e o Levee Screening Tool. Os principais insights que vocês tiveram, os ganhos com essas ferramentas, com a análise geoespacial. E eu teria uma outra pergunta, talvez só para fechar, na parte dos diques, o USACE ficou com alguma responsabilidade também, depois de construir um inventário de diques, né? De fazer alguma intervenção também neles, porque eu acredito que muitos diques também sejam de interesse público e coletivo, né? Sejam estruturas que talvez não tenha muito bem definido um proprietário, né? Talvez muitos tenham sido construídos também até por governos estaduais ou federais. Nessa questão aí do inventário, o USACE também ficou com alguma responsabilidade de fazer inspeções, por exemplo, ou fazer algumas intervenções quando se detecta uma situação de risco muito alta, né? Estou perguntando mais em relação ao pós-Katrina, né? Com as lições que vocês aprenderam, se usasse, ficou alguma responsabilidade a mais em relação a isso. Essas duas perguntas. Maybe I could start with the last one first. Eu vou começar pela última, então. Quando a gente fala da intervenção dos diques que nós temos federais, estaduais e locais. Então, a autoridade é que é a responsável de poder intervir nisso. Logicamente, os federais têm a intervenção das agências federais que intervêm imediatamente. Os outros que não são federais têm status diferentes e regras diferentes. Nós não temos diques federais que entram que estão inscritos no sistema federal, por exemplo. E nós temos os que não são federais, que têm o seu próprio sistema, o seu acordo. Em outros sistemas, em sistemas locais de emergência, nós fazemos a intervenção e depois pedimos ajuda ao chefe local que está dando resposta emergencial a nível local. Então, essas requisições, essas demandas escalam um pouco nessa cadeia. Eu acho que é um pouco mais complicado no lado que não é federal. No lado federal é bastante rígido. And the first question we might need to E a recap. primeira pergunta, eu acho que eu vou ter que lembrar para poder garantir se eu entendi ela certo. Insights que vocês ganharam com análises geoespaciais e com as ferramentas, né, de Dam Screening Tool e Levee Screening Tool. Os ganhos que vocês tiveram com essas ferramentas e com a análise que ela proporciona. So the screening tools allow us to do Essas ferramentas de screening nos permitem ter essa análise espacial no nosso portfólio de barragens e permite também que a gente possa criar um processo nos sistemas e nos projetos e obter os resultados para poder fazer a comparação necessária. E também, talvez, tomar as decisões de infraestrutura para poder direcionar alguns desses problemas a nível de projeto. Então, com estes dados, para toda a gestão, o que a gente chama que é um pouco mais desafiador, porque isso vai nos dar os dados de um dique e de uma barragem, tudo que nós temos. Então, a gente vai ver que essa aqui é de alto risco por causa desta razão, e devido a isso a gente precisa colocar dinheiro e recursos e direcionar estes problemas. Então, essa avaliação de risco
elas realmente são parte da informação do processo. É algo primário. Nós temos benefícios secundários, mas esse é o principal. Ok. Alan? Então vamos. Rebeca, alguma mensagem final? Acho que vamos para o encerramento, né? Brian. I would just encourage you to visit our Eu website. apenas encorajaria vocês para visitar o nosso site, se vocês ainda não têm. Se vocês têm perguntas, podem enviar no nosso Help Desk, que eu sempre recebo aqui, e o Brian também me ajuda a responder. Então, por favor, visitem o nosso site e nos informem. Se tem perguntas, a gente vai dar o feedback para vocês. Também agregando, se vocês precisarem de alguma assistência técnica, se a gente puder contribuir com informações, tecnologia que nós temos disponíveis, e os programas que estão lá para poder ajudar, se vocês precisarem. Bom, então, acho que podemos ir para os encerramentos, né? Agradecer demais aí a apresentação e o tempo disponível da Rebeca e do Brian, todo o apoio que a gente tem recebido aí da equipe da Alsace, em nome aqui da Gabriela, né, Alan? E do Clay também, e agradecer a equipe da Ana também, que esteve por trás aqui na organização do workshop propriamente dito, e assim, infelizmente a gente teve que limitar a participação de 500 pessoas, chegou a quase 300 aqui participantes, né? Sabe que muitos se inscreveram, mas não puderam participar. Todo esse material vai estar disponível em breve no YouTube, tanto na versão em inglês como na versão em português, e também estaremos em breve aí divulgando aí o workshop específico sobre o Screening Tool aí dos levies. E de novo agradecer a todos aí pela participação, viu? E quem quiser o certificado, por favor, atenda aí o link aí indicado pelo Jean no chat. Muito obrigado, Brian, Rebeca, Gabriela, Clay, Bruno. Um abraço. Thank you. Obrigado, Thank Alan. you. Obrigado a todos. Até a próxima. Obrigado. Thank you, everybody.